Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar das leituras de agosto. Vou começar aqui por uma obra de literatura portuguesa, o Nini, da Ticas Graciosa. Este é o primeiro romance da Ticas. Eu conheci a autora, eu creio que há 2 feiras do livro atrás, creio. Ouvi falar nessa altura do Nini, que tinha saído pouco tempo antes. Fiquei muito curiosa com a história. Eu fiquei a saber que se baseava na história real da vida da autora, mais precisamente da morte dos pais, quando ela ainda era muito criança, ainda estava em idade de escola primária. Ela perdeu o pai e a mãe porque o pai matou a mãe e depois suicidou-se logo a seguir. E ela ficou assim de um momento para o outro, ficou órfã. E ela baseou-se nesse facto trágico da sua vida para escrever o Nini. O Nini é uma obra de ficção, mas não sabemos o que é real, o que é que não é, mas sabemos que se baseia, não é? Pelo menos na vida real da autora. Eu li esta obra juntamente com a Isa, do Instagram Mil Histórias. Ela também tem conta no YouTube, mas a malandra anda pouco pelo YouTube neste momento. Atualiza muito pouco o canal dela. Com muita pena minha, Isa, digo desde já. Lemos as duas esta obra. É uma obra muito ternurenta. Nós temos aqui a Nini, que é a menina, é a vítima desta história toda. É uma criança, filha única, que vive com o pai e com a mãe. A mãe é uma mulher que se comporta sempre, há aqui sempre um registro de uma pessoa que se comporta com muita dignidade, que tenta por tudo acalmar os nervos e os acessos de ciúme do pai. O pai é uma pessoa muito ciumenta, que está sempre a imaginar que a mulher está a ter um caso, que está a trair, e ele não consegue lidar com essa possibilidade. Os ciúmes dele não têm fundamento, mas como o pai sofre de doença mental, aquilo é algo que é recorrente na cabeça dele. Ele tem tanto amor à mulher e tem tanto medo de a perder que ele começa com aquelas ideias que ela vai traí-lo e ameaça que a mata se souber, se ela o trair. Ameaça a ela, ameaça a criança. A Nini assiste a muitas situações horrendas, então tem idade. O pai chega ao ponto de matar o cão da família, para mostrar à mãe, tipo, estás a ver o que é que eu fiz ao cão? Se eu fiz isto ao cão, eu também faço a ti. Eu mato toda a gente, mato a ti, mato a miúda, mato-me a mim, pronto. E a mãe dela vai lidando o melhor que consegue, o melhor que sabe, com este peso enorme de saber que tem constantemente uma arma, mesmo que não real, não é? Mas tem sempre aquela nuvem negra, aquela arma apontada à cabeça, de certa forma. Acresce que não é só a questão da doença mental. Esta família vive os pais, os avós da Nini, do lado do pai. Eles têm um negócio de família e o pai trabalha nesse negócio de família, ao contrário dos irmãos. Ele tem vários irmãos, mas só ele é que trabalha no negócio. Só que é tudo muito... Ele não tem propriamente autonomia. Ele tem que dar satisfações aos pais do que gasta em combustível, do telemóvel, e se gastar mais telemóvel do que não sei o que, tem que pôr dinheiro dele. E o pai vive muito frustrado por dar tanto de si, trabalhar tanto, e depois parece que nunca tem nada dele. Ao contrário dos irmãos que vivem a sua vidinha, têm os seus trabalhos, aquilo que eles lá entendem ter, e fazem a sua vidinha normal, e alguns até chegam a beneficiar do negócio de família, apesar de não contribuírem com trabalho para esse dito negócio. E ele sente-se muito frustrado, sente que não lhe dão devido valor, sente que não... O seu ego, enquanto pai de família, enquanto homem de família, acaba por sair muito ferido. E ele tem muita dificuldade em lidar com estas situações. A vida dele não ser aquilo que ele deseja que seja e que ele trabalha para que seja. Mas nós sabemos que um dos irmãos dele, são vários irmãos, um dos irmãos está institucionalizado. É um elemento da família de que ninguém fala. Porquê? Porque é um irmão que tem problemas de saúde mental grave e está numa instituição. Os pais simplesmente pagam para ele lá estar e ninguém abre a boca porque toda a gente sente muita vergonha do irmão ter problemas de saúde mental. É motivo de vergonha na família. Portanto, quando existe esta situação com o pai da Nini e pessoas de bem tentam ajudar e tentam convencê-lo que ele tem problemas de saúde mental e que precisa de consultar um psiquiatra e tomar a medicação que o psiquiatra lhe disser para tomar, por um lado ele chega a ir a uma consulta ou outra, chega a tomar os comprimidos uma vez ou outra, mas depois vem a irmã dele a dizer o problema não és tu, o problema é a tua mulher. Depois vem mais não sei quem, a avó, por exemplo, a avó da Nini é uma pessoa horrenda, que cria-me imensa
Urticária, daquelas personagens que irritam imenso, porque nós estamos a todo momento a ver uma desgraça a acontecer. E depois temos pessoas que deviam de ajudar, porque são pessoas de família, deviam ter um interesse em manter o filho, neste caso, vivo, e a nora viva, pelo menos a bem da neta, e fazer tudo para que o filho, que claramente tem distúrbios, se tratar, mas não. Toda a gente diz, psiquiatra, não precisas nada disso, não és maluco? Sabem aquelas conversas? Porque toda a gente sente vergonha, porque as pessoas são irresponsáveis, porque as pessoas não têm informação suficiente, e porque toda a gente tem vergonha, e não querem ter mais um filho ou mais um irmão no psiquiatra a tomar medicação porque tem problemas de saúde mental. Basicamente é isto o sumo da história, mas é uma história muito bonita, mas é também uma história que irrita em vários momentos, porque há algumas personagens que nos tiram do sério, porque estão a fazer muito mal, por parvoíce, por ignorância, por egoísmo, sabe-se lá porquê, mas isto acaba por descambar e o pior acontece, não é? Não é spoiler nenhum, está na capa e na contracapa do livro, que o pior acontece e esta criança depois fica aos cuidados, que é uma coisa que me tirou do sério, fica aos cuidados da avó e do avô. O avô é uma pessoa... Ele é de deixar andar, é mais de deixar andar. É uma pessoa que parece ter boa integridade, bons valores, desejar o bem a todo mundo, mas depois não age quando deve agir. E acaba por ser a mulher dele, a avó da Nini, que acaba por tomar mais o pulso das coisas, e ela tem um feitio muito difícil, é uma pessoa muito complicada, nada meiga, nada de mostrar afetos, e é muito agressivo uma criança em idade de escola primária ter perdido pai e mãe, depois de anos a ver o pai ser agressivo e violento com a mãe, a matar o cão, ficar ali perdida no mundo e ter que ser criada por uma avó que é de regras tão rígidas e muitas delas sem grande lógica, só porque sim. Não há afetos, é muito agressivo. A parte psicológica a que esta criança está sujeita é muito agressivo. E depois, em termos do resto da família, também não há muita gente com quem ela possa contar. Então acaba por ser uma infância muito, muito, muito dura. Eu gostei muito de ler esta obra. Apenas houve ali momentos em que eu não me convenceu particularmente por causa da linguagem, da escrita. As falas da Nini, quando ela é uma criança tão pequena, são tão evoluídas, são tão trabalhadas, que não é realista. A forma como esta criança fala não é de todo realista, e isso cortou ali um bocadinho o meu ritmo de leitura, porque me causa estranheza, mas enfim, de uma forma geral gostei muito, muito, muito de ler esta obra e recomendo imenso. Depois, tenho aqui também o Anne of the Island, da Lucy Maud Montgomery. É o terceiro da série da Ana dos Cabelos Ruivos. Eu tenho a série toda para ler e tenho mesmo que os ler seguidinhos, porque uma pessoa fica muito tempo sem ler um dos volumes e depois é um bocado mais difícil entrar na história. Eu senti isso com este terceiro volume. Mas temos aqui uma Anne já crescida, já adulta, já em maior de idade, e nós vamos acompanhando a Anne ao longo do seu percurso académico. Ela vai para a faculdade, vai estudar para Redmond, acho que é esse o nome, Redmond College, e nós vamos acompanhando as aventuras dela, as amizades novas, amizades antigas, e também a parte amorosa. Temos aqui uma Anne adulta, já não é a Anne criança do primeiro volume. Esta Anne adulta, início da vida adulta, é uma Anne com muitas dúvidas a nível amoroso. As pessoas vão-lhe perguntando pelos pretendentes, se ela já tem alguém. Toda a gente sabe que existe um pretendente de longa data, que é o Gilbert, acho que é Gilbert o nome dele. Ele está muito interessado nela, ela não está interessada nele, depois acontecem coisas, depois afinal ela já está interessada nele. Antes disso ela achou que estava apaixonada por outro rapaz que seria o seu príncipe encantado. Enfim, há aqui muitas situações a nível romântico, a nível amoroso com a Anne, típicos do início da idade adulta, que é interessante acompanhar. Eu gostei muito, já nos volumes anteriores, no segundo volume, acho que é quando aparece o Davy, eu gostei muito desta personagem. É um irmão adotivo da Anne, a Marilla, foi uma das pessoas que adotou a Anne, a Marilla ainda é viva, e ela adotou dois meninos, um menino e uma menina, um casalinho de gêmeos, irmãos gêmeos, adotou-os ainda pequenininhos,
E o Davy é o menino e ele é fantástico. Eu adoro as falas dele, ele é tão inocente, as perguntas dele, a forma como ele se comporta, as observações que ele faz. Eu acho muito engraçado, acho muito fofo. Acho que é um acréscimo muito valioso para esta série da Anne. Ele não querer, como ela vai para longe, ela sai de casa, ela sai da Avonlea, não é? Para ir estudar. Ele não quer rezar, eles têm por hábito à noite rezar antes de ir para a cama. Ele não quer, porque vai rezar para quem? Se ela não está lá com ele, se ela não está com ele, não quer rezar. Então eles têm assim conversa, ela tenta convencê-lo a continuar a rezar, etc. Eu gosto, olha, super fofinho. Não é um portento da literatura, mas também não é suposto ser. É daquelas obras para nos deixar aquele quentinho no coração. Leitura fácil, rápida, leve, que nos trazem boas memórias. Eu lembro-me da Anne, da série dos desenhos animados. Esses desenhos animados são a Anne criança ainda, mas de qualquer das formas ficaram essas memórias e para mim vai haver sempre aquele lugarzinho quentinho no coração para esta personagem, para estes cabelos ruivos e é agradável que haja continuação e que nós podemos continuar a acompanhar estas personagens e saber mais desta história. E é isso, foi para mim uma obra 4 estrelas. Olha, gostei muito e espero este ano ainda ler o volume 4, para não perder assim o fio à meada. Acho que é o ideal é ler mais um volume ainda este ano e de 2 em 2 ou 3 em 3 meses ir lendo uma das obras. Depois vou-vos falar de um audiobook que eu li, do Fredrik Backman, o último livro do Fredrik Backman, Os Meus Amigos. Eu li O Homem Chamado Uva e adorei. Eu li A Minha Avó Pede Desculpa e adorei, amei aquela história. Tenho o Brit Marie para ler, que eu acho que é a continuação, tenho para ler, quero muito ler o quanto antes. Gostei muito dessas obras. Depois li o Anxious People, Pessoas Ansiosas. Não funcionou para mim, não gostei particularmente, sinceramente, não, achei aquilo tudo muito estranho, não funcionou. Depois, estava curiosa com estes meus amigos porque ouvi críticas muito boas, sobretudo lá fora. O que é que acontece aqui? Nós temos duas pessoas que é muito improvável uma vez se conhecerem ou ter algum tipo de relação, até que acontece uma situação muito peculiar. Nós temos uma miúda que é a Luísa, acho que é Luísa o nome dela, exatamente, que vive, ela acaba de fazer os 18 anos e ela viveu a vida toda, ou quase toda, institucionalizada. Portanto, não há pais. Ela tinha... A grande referência dela, em termos de laços afetivos, era uma grande amiga, também da instituição, que faleceu. Portanto, ela é uma pessoa assim um bocadinho, uma adolescente um bocado sozinha na vida. E ela tem uma atração muito grande por um quadro, que ela toma conhecimento de um quadro em que tem um grupo de rapazes, de amigos, que são pintados num cais. E ela mete-se ali, ela vai ao museu onde esse quadro está exposto. O quadro, na altura, pertence a um pintor muito conceituado, e o quadro é muito valioso. E ela mete-se em apuros quando vai visitar o museu onde tem o quadro e não sei o quê. Entretanto, ela foge do museu, vão atrás dela. E no meio daquela confusão toda dela fugir, ela acaba por tropeçar num homem que ela acha que é um mendigo. Um homem com um aspecto físico muito frágil, muito doente. E mais tarde ela acaba por saber que é o pintor daquele quadro. Só que ele estava muito doente na altura, daí ter o aspecto mendigo. Ele estava muito, muito, muito doente e acaba por falecer. Antes disso eles interagem, eles conversam muito, ele fica a gostar imenso dela e ele acha que ele é aquele tipo de pessoa. Ela é como ele quando ele era jovem. Ok? Ele gosta imenso dela, ao ponto de ele deixar aquele quadro valiosíssimo para ela. Porque ela mostrou muito gosto no quadro e ele deixou aquele quadro para ela de herança. Quem é que lhe vai dar o quadro? Um dos amigos dele que tinham sido retratados naquele quadro, o Ted. O Ted, que dá para perceber que tem um amor muito grande pelo amigo que faleceu, pelo amigo pintor. Muito grande mesmo, um amor que não foi correspondido para além da amizade. E a história toda vai ser a relação do Ted, que lhe vai dar o quadro, está aqui, ele deixou a herança para ti, não há nada a fazer, eu vou respeitar o que ele me disse, o quadro é para ti, o quadro vale um balúrdio, e aquela jovem que não tem nada de seu, não tem casa, não tem família, não tem nada,
e que de repente herdem uma coisa que tem imenso valor. E eles vão viajar juntos, eles não se podem separar propriamente porque o pintor deixou o quadro como herança, mas foi só de boca. Não deixou papéis propriamente que tenham valor legal que digam que ela era herdeira daquele quadro. Portanto, ela nunca pode vender o quadro porque não tem como comprovar que aquilo é dela. Toda a gente iria pensar que ela roubou, não é? Então temos este cenário muito irreal, eu diria. E nós vamos acompanhar, e basicamente é uma história, eles depois vão uma viagem muito grande, de comboio, e ao longo da viagem nós vamos ficar a conhecer o histórico de ambos, não é? Dele, dos amigos dele, como é que era a vida, a negligência, os abusos, como é que foi a infância deles, relata várias situações, e por outro lado temos a vida dela, não é? O que foi também a vida dela, o bom e o mau, e é uma história de amizade, de negligência, de sobrevivência, de laços muito fortes que perduram ao longo de várias décadas, que acompanham a pessoa ao longo da vida toda, de amor e de luto. É muito isso. É uma história que pode ser muito bonita e muito envolvente, mas comigo não funcionou muito bem porque eu nunca me consegui envolver o suficiente com nenhuma das duas personagens que nós acompanhamos ao longo do livro todo, ainda é um livro grande, da Luísa ou do Ted. Eu nunca me consegui realmente, eu estou a pensar, identificar, mas nem é questão de identificar, às vezes eu não me identifico com as personagens, mas estou investida na obra e quero muito saber como é que acaba, como é que tudo aquilo aconteceu, quero saber mais do passado, do futuro, e com esta obra isso não aconteceu propriamente. Eu não consigo bem explicar porquê, mas acho que a obra se arrastou muito. Eu teria cortado umas boas páginas, ou umas horitas ao audiobook, porque é o relatar da história do passado. Eu cheguei a um ponto que já não estava propriamente interessada em saber. É tudo tão irreal, tudo tão improvável. Não funcionou muito bem para mim, mas é uma obra que muita gente gosta, e eu percebo, tem... A questão da amizade é muito forte e isso apela aos sentimentos de muita gente, e eu entendo isso, mas achei que se prolongou muito, apesar da mensagem muito bonita que tem. Enfim, foi uma leitura 3 estrelas, não deu para mais, mas enfim, vou continuar a ler as obras do autor. Depois, a melhor leitura do meu mês de agosto foi, sem sombra de dúvida, esta obra, A Solidão dos Números Primos, de Paolo Giordano, autor italiano. Eu tinha ouvido coisas boas sobre a obra, embora não soubesse pormenores da história, apenas tinha uma ideia de que algumas pessoas aqui do BookTube que eu sigo e que tenho em consideração em termos de opinião literária tinham gostado bastante, portanto fiquei de olho nesta obra. E ainda bem que lhe peguei. Este livro é assim qualquer coisa de extraordinário. Isto é literatura ao meu jeito. Começou por me fazer sentir muito mal. Eu senti-me extremamente incomodada com o início desta obra. Esta obra tem 2 personagens principais. Temos uma rapariga que é a Alice, que nós conhecemos ainda muito jovem, e temos uma tia. E eles inicialmente não se conhecem. E nós primeiro conhecemos a história da Alice e depois a de uma tia. Logo o início, a história da Alice, aquilo incomoda tanto. Começa com ela numa instância de ski, para onde o pai a leva nas férias de Natal, férias de qualquer coisa. O pai obriga, porque ela não gosta nada daquilo, ela não quer lá estar, a fazer ski, ter aulas. Então ela detesta ter que se levantar super cedo, ter que vestir aquele fato horrível, que é muito difícil de despir e de vestir e não sei o quê. Há ali descritivos, mais do que uma vez, do pai a obrigar a tomar o pequeno almoço e despacha-te a tomar o pequeno almoço porque não temos tempo, porque tinham que sair cedo, porque as aulas começavam muito cedo. Despacho, bebe leite rápido, e ela quase que vomita o leite, e há aquela descrição daquele dar-lhe náuseas e ela sentir o leite a subir por ela acima. E depois mais tarde vamos perceber que ela tem distúrbios alimentares desde tenra idade. E a forma como tudo aquilo é descrito, e ela sente vontade de ir à casa de banho por causa dos nervos, ela ficava numa pilha de nervos cada vez que tinha que ir para aquelas aulas. E aquilo mexia de tal forma com o sistema dela que ela ia à casa de banho, mas passado um bocadinho já estava aflita para ir à casa de banho, mas depois já não podia ir, porque o pai já não deixava, já não havia tempo, já não tinha tempo de estar a despir a roupa. E ela chegou a mijar-se dentro do fato.
e ficou toda suja. Depois o descritivo de como é que ela se sentia com a urina toda molhada, e com o frio, com o gelo, e com... A certa altura, ela acaba por se perder, ela sente vontade de ir à casa de banho e depois tenta ir à casa de banho sozinha. Ali no meio da neve, acaba por se perder, acontece um acidente, ela fica lesionada. Essa lesão perdura, as sequelas ficam para o resto da vida. E temos basicamente aqui uma criança que, ela é filha única, tem o pai e tem a mãe, não se conhece mais família nenhuma e ela é muito negligenciada pelo pai e pela mãe. Não há carinho, não há demonstrações de amor, há um bocadinho de ditadura, fazes como eu digo, porque eu quero e ponto final. Não há atenção, não há cuidados, porque é que te sentes assim, porque é que não queres ir, respeitar a vontade da criança, não existe nada disso. Para mim foi um desconforto imenso ultrapassar esta fase inicial da história da Alice. Chegamos à história de Matia. É diferente e é igual. Ou seja, aliás, ele não é filho único na fase inicial. Ele tem uma irmã gêmea, ele vive com o pai e com a mãe e com a irmã gêmea. E acontece uma situação em que a irmã tem imensos problemas de saúde, tem deficiência profunda. Eles frequentam a mesma escola e estão na mesma turma. E ele sente sempre muito mal por ter que andar com a irmã para todo lado, porque a irmã não faz amizades, ela não tem essa capacidade cognitiva, não. Ela tem problemas profundos. E nota-se que, embora ele não se manifeste propriamente, ele sente-se prejudicado por ter uma irmã naquele estado. Porque ele tem que ficar com ela na mesma secretária, na sala, porque mais ninguém quer ficar com ela, e ninguém quer ficar com ele porque ele é o esquisito, que é a irmã da esquisita. Pronto, existe muito bullying, muito desrespeito, os pais aparentemente ou não se dão conta ou não sabem lidar, mas não lidam propriamente da melhor maneira. Enfim, novamente uma carga muito pesada com esta história do Matia. Até que a certa altura, finalmente, eles são convidados para uma festa de aniversário de um colega. A mãe deles faz uma festa enorme porque eles nunca são convidados para nada. Ele fica super entusiasmado porque finalmente tem uma festa de antes para a qual foi convidado. E ele não quer nada levar a irmã, quer ser uma criança, acho que na altura já era adolescente, pré-adolescente, não sei bem a idade que tinha. Mas quer ser uma pessoa normal, ir a uma festa de aniversário e desfrutar e comer bolo e cantar os parabéns e brincar e ser socializado de uma forma normal sem ter a irmã agarrada a ele. Porque a irmã era extremamente dependente. Então o que é que ele faz? Eles saem de casa, a mãe toda contente, compra uma prenda de anos fantástica, caríssima, e lá vão eles com prenda de anos, os dois, para a festa de aniversário. Até que ele decide passar por um parque e diz à irmã para ela ficar lá sentada no banco. Ficas aqui sentada e eu já volto. Sabendo perfeitamente que ele ia demorar horas a voltar. E sabendo perfeitamente, como nós leitores sabemos, que a irmã não ia ficar ali sentada, com a deficiência profunda que ela tinha, ela não ia ficar ali sentada à espera durante horas que alguém aparecesse. Estava frio, ela ia puxando o casaco, era óbvio que alguma coisa ia acontecer. E quando ele regressa, ele sai da festa de aniversário mais cedo, porque no fundo ele queria desfrutar da festa de aniversário, mas ele no seu subconsciente ele tinha lá aquele peso de ter deixado lá a irmã sozinha. E ele volta para ir buscar a irmã, e a irmã já lá não está. Saltamos uns quantos anos e eles acabam por se conhecer, o Matia e a Alice acabam por frequentar a mesma escola e acabam por se conhecer. E a partir daí temos a história deles os dois. Eles continuam a ser adolescentes e depois adultos socialmente muito diferentes do comum dos mortais. Eles têm muita dificuldade em fazer amizades, em socializar, porque vêm de famílias negligentes, de infâncias muito solitárias, muito incompreendidos, e eu acho que eles encontram conforto um no outro. Eles entendem-se de certa forma um ao outro e criam ali uma relação muito, muito, muito forte, laços muito fortes que eu acho que nem eles próprios conseguiriam descrever, mas há ali um elo muito, muito grande. O Matia é uma pessoa muito peculiar, ele tem ali as dificuldades, os problemas psicológicos, emocionais da Alice, ela resolve, entre aspas, com os distúrbios alimentares, ou seja, manifestam-se com distúrbios alimentares visíveis, embora a família aparentemente não vê nada, pelo menos não faz nada para resolver o assunto. Acho que são mais de sacudir para debaixo do tapete os problemas que existem. O Matia, há relatos que ele se cortava, mas, enfim, são pessoas que depois acabam por funcionar, não é? Acabam por ir levando a vida deles.
E nós ao longo dos anos vamos acompanhando a vida que eles levam, eles se aproximam-se, eles unem-se, eles complementam-se de certa forma, mas são como números primos. Ou seja, são duas pessoas que estão muito próximas, mas acabam por nunca se conseguir realmente unir, fundir, que há sempre ali qualquer coisa que os afasta. Estão ali muito próximos, mas há sempre qualquer coisa que os afasta. O Matia é acho que propositadamente, não é? Ele é obcecado com números, ele vê números em todo lado e acaba por enverdar por essa área do conhecimento, da matemática, e fazer carreira disso. Esse é um dos motivos que acaba por os afastar. Olha, é uma história, a meu ver, potentíssima, relações humanas que eu não conseguiria descrever da forma como Paulo Giordano descreve nesta obra. São personagens que ficam na memória e que eu acho que vou relembrar esta Alice e este Matia durante muito, muito tempo. São muito peculiares e são personagens pelas quais eu sofri e pelas quais eu fiz figas para que tudo corresse pelo melhor, porque merecem. O final pode desagradar muita gente e acho que em circunstâncias normais, porque é assim um final em aberto, também me iria desagradar a mim, mas funcionou muito bem comigo, porque compreendi este final com esta obra, com estas personagens, com a lógica de tudo isto, fez imenso sentido. Portanto, para mim foi um 10 em 10. Foi uma obra que eu amei e que recomendo imenso, 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 e foi o ponto alto das minhas leituras. Embora fossem todas boas leituras, este mês foi o ponto alto das minhas leituras. É isso por hoje, espero que tenham gostado. Digam-me tudo no campo dos comentários se já leram alguma coisa daqui, o que é que têm a dizer sobre a minha apreciação destas obras. Falem comigo, partilhem, deixem gosto se ainda não o fizeram. E eu despeço-me por hoje. Há mais vídeos em breve. Beijinhos, até ao próximo vídeo.